E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a polêmica envolvendo a atriz Sydney Sweeney de Mulher-Aranha e a implicância da militância com seios grandes. Inclusive, o canal 4 Coisas fez um vídeo mencionando esse assunto. E será que isso é fake news? Será que não existe implicância dos progressistas com personagens femininas com seios grandes? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área! E bem, só para contextualizar vocês, toda essa polêmica começou com esse print aqui que rolou no Twitter, eu até publiquei por lá, né, e gerou uma polêmica gigantesca, repercutiu bastante. E o print aqui diz o seguinte, ó, fãs reclamam que a atriz Sydney Sweeney, que irá interpretar a Spider-Woman, Julia Carpenter, tem seios grandes demais, o que pode sexualizar o personagem. O que vocês acham? E isso aqui tá mostrando a problematização que a militância tem, né, com personagens femininas com seios grandes. E o Pablo do canal 4 Coisas comentou sobre esse assunto. Inclusive, assim, eu acho que vocês perceberam também já que o Pablo mudou um pouco de perfil dele agora no canal, eu acho isso positivo, né? E ele fez um vídeo, eu não sei como esse print foi parar lá no grupo do 4 Coisas, e ele fez um vídeo comentando sobre isso, ó, peito grande demais. Ele fala também sobre outra polêmica aqui da Supergirl e do Linhagem Geek, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, ou talvez até em uma live para comentar com vocês, mas especificamente sobre a questão da Mulher-Aranha, ele tá meio que certo, o Pablito, aqui, porque ele diz que basicamente não tinha ninguém reclamando sobre isso. E assim, um ponto que a gente tem que deixar claro é que essa polêmica aconteceu nos Estados Unidos. O único erro aqui do Mafinha, inclusive eu nem sabia que esse tweet aqui era do Mafinha, ele que tinha feito. Então um salve aí pro Mafinha e se inscreva no canal do Mafinha OK Nerd, mas ele só se equivocou aqui em falar que era sobre Spider-Woman, né, no caso a Madame Teia. Essa polêmica envolvendo a Sydney Sweeney aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui o Mafinha aumentou, ele deu uma exagerada, então aumentou, mas não inventou, digamos assim, né? Então não tá completamente equivocado o Mafinha aqui, eu vou mostrar pra vocês já já o porquê. Mas o ponto aqui do Pablito é um pouco hipócrita, porque ele tá, primeiro que ele trata o assunto de um jeito como se a militância não fizesse isso. E ele mesmo já se envolveu em polêmicas nesse sentido. Ele usa aqui como exemplo o desenho da Julia Carpenter nos quadrinhos, e olha, ela tem seios no quadrinho, então não tem nenhum problema, ela tem seios grandes, etc. Porém, ele recentemente falou até sobre essa polêmica da Lola Bunny. Quem não lembra do novo Space Jam, né? E aqui tem esse tweet desse Ronaldo aqui que tá falando sobre a Jessica Rabbit, e lá nos parques da Disney agora está sendo modificado, estão colocando o roupão na personagem para não aparecer ali com os seios e tal. E ele fala sobre isso nessa questão de tirarem a sensualização dos personagens atualmente. E o Pablo comentou nessa publicação, como vocês podem ver aqui, ó, em 2021. Mas não é tipo o que fizeram com a Lola Bunny. Então o Pablo nessa época foi vocal em defesa da alteração que fizeram na personagem Lola Bunny. E quem acompanha o canal sabe, eu até fiz vídeo sobre isso anos atrás, né? A gente tem aqui outros tweets do Pablo falando sobre isso, ó. Por que a Lola tem que usar roupa e o Pernalonga não? E depois tem outro tweet aqui de uma pessoa respondendo: em O Show dos Looney Tunes, pergunta ao Patolino por que ele não usa roupas. E ele responde: porque eu adoro meu corpo. E o Pablo aqui fala o seguinte: se a Lola falar isso, o nerd, enfim, tem um orgasmo, né, basicamente. E o contexto aqui é tirar sarro dos nerdolas, porque estavam reclamando do que fizeram com a Lola Bunny, tirando os caras de tarados, né, de que, olha, eles só pensam nisso, etc. E não era esse o ponto. O ponto do nerdola era exatamente o ponto que o Pablito tá falando aqui, olha só. E como diria Wolverine, o mundo não é mais o mesmo, Charles. E nós temos aqui basicamente a mesma coisa. O ponto dos nerdolas na época da Lola Bunny era exatamente que eles modificaram uma personagem. Se a Lola Bunny era assim no primeiro filme, com seios, eles poderiam ter feito ela, não teria nenhum problema. Mas em nome desse politicamente correto, em vender essa versão não sexualizada da personagem, reduziram os seios da personagem. E assim, pra quê, mano? Era esse o ponto da galera. Então, percebam a diferença no discurso. É só isso, né? A diferença entre o Pablito do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu tô curtindo mais o Pablito do Novo Testamento, né? Inclusive, a Lola Bunny virou um símbolo aí, né, cara, da militância. Ela faz parte de um pôster aí que eu cheguei a publicar recentemente no Twitter, né? Perguntando quem sobrou desse pôster, o que era essas versões aí politicamente corretas agora de personagens femininas que não são sexualizadas e tudo mais. E vocês veem a Lola Bunny aqui. Exatamente por isso, porque ela só um símbolo dessa militância aí, e ela simplesmente tem seios reduzidos para fazer uma versão não sexualizada, e como se isso fizesse algum sentido, né? É só para mostrar para vocês como essa problematização existe por parte dos militantes.
E outro que entrou aí, né, cara, outro perfil que é um hipócrita e tá fingindo que isso é um absurdo, é o perfil Jameson, né? O Jameson está falando aqui o seguinte, ó. Então, da onde saiu esse papo? O que essa galera nerdola tá fazendo é inventar uma mentira para criar uma narrativa de que a galera progressista é chata pra carvalho e reclama até do peito da mina. E assim, ele criou uma thread aqui falando sobre esse assunto como se isso fosse fabricado pelos nerdolas. E como eu disse para vocês, o único erro no tweet foi falar que era sobre Madame Teia, mas na verdade são outras produções que geraram essa polêmica com a atriz Sydney Sweeney lá nos Estados Unidos. Vou mostrar aqui algumas manchetes para vocês entenderem como foi isso lá nos Estados Unidos. Tem essa matéria aqui do site Yahoo, ó. A internet está defendendo Sydney Sweeney por dizer que foi condenada ao ostracismo por causa de seus seios. E essa matéria é de 2023, e a gente precisa lembrar que esse tweet feito pelo Mafinha foi em 2023, foi só resgatado agora um print, né? Mas ele foi feito em 2023. E aqui ela relembra, né, todos os problemas que ela teve na adolescência por causa dessa questão dela ter seios grandes e tal. E a própria Sydney Sweeney, em entrevista, ela fala sobre essa perseguição que ela tem pelo fato de ela ter seios grandes hoje em dia por parte de Hollywood, né, por parte da mídia cheirosa e tudo mais. Aqui em entrevista, esse site aqui da Glamour Magazine, né, em um trecho ela explica essa polêmica, né? E aqui é a pergunta do jornalista, né? Agora, como alguém que vem de uma geração diferente, um millennial mais velho, muito obrigado, perguntar sobre seios não é algo natural, mas estou impressionado com a abertura com que Sydney discute seu corpo. Parece que esta é a maneira de Sydney recuperar o poder. Então, como você se sente quando, como nesta manhã, o Daily Mail já publicou uma manchete referenciando sua exibição muito peituda, ou seja, fizeram matérias ali reclamando sobre a forma que ela se vestia no tapete vermelho, né? E a Sydney Sweeney respondeu: bem, especialmente quando se trata de fotos no tapete vermelho, eles dizem Sydney Sweeney exibe busto, ou Sydney Sweeney usa um vestido escandaloso, eu fico tipo, estou usando exatamente o mesmo vestido. Alguém mais estaria vestindo, no caso ela está usando um vestido que qualquer um usaria. Esse que é o ponto dela, né? Eu só tenho peitos. E se outra pessoa estiver usando, eles diriam, tão elegante e tão bem educado, só porque eu tenho seios, isso não muda. Ela para antes de acrescentar, eu entendo, é o seu título e isso não mudará porque eles não receberão os cliques. E se você acha que isso não diz sobre o que a gente está falando sobre cultura de cancelamento e militantes, etc., você está muito enganado, porque aqui na própria entrevista ela entra exatamente nesse ponto. Aqui a entrevista continua. E daí, se ela quiser postar fotos dela mesma em um maiô decotado no Instagram, ela está feliz e se sentindo bem. Além disso, dada a turbulência no mundo agora, ela não está tentando usar a mídia social para outra coisa senão para entreter e dar uma janela para a sua vida. Eu definitivamente mantenho minhas redes sociais focadas no trabalho que estou fazendo e coloco um pouco de mim lá, diz ela. Eu não fui para a escola para aprender política ou questões sociais, então não acho que falar sobre coisas sobre as quais não estou totalmente informada seja a maneira correta de usar a minha presença nas redes sociais. Tá criticando a galera que sinaliza a virtude e que fica engajando politicamente. Você vê que é a declaração dela, né? E continuando, é uma abordagem diferente de muitos membros da geração Z que se sentem compelidos a dar sua opinião sobre tudo e qualquer coisa hoje em dia. Eu não saio com muitas pessoas da minha idade, ela admite. Eu simplesmente saio com minha família, minha equipe e alguns amigos próximos. Então não sei se posso falar sobre toda a geração Z. Só posso falar sobre a minha experiência pessoal na geração Z e acho incrível que as pessoas possam falar sobre o que é importante para elas. Estamos tentando navegar em um mundo que está em constante mudança, a mídia social está em constante mudança. Gostaria que houvesse mais graça para outros e que houvesse espaço para que outros crescessem. Diz ela, sem dúvida referindo-se à cultura do cancelamento. Eu gostaria que minha geração fosse melhor nisso. Ela dá uma cutucada, mano, aqui ainda nessa geração sensível demais, como vocês estão vendo. Ou seja, gostosa e based, mano. A Sydney Sweeney aqui mandou na lata e ainda cutucou essa geração moderna que é sensível demais. E toda essa polêmica envolvendo a sexualização da Sydney Sweeney vem desde Euforia e tá vindo agora para as novas produções que ela tá estrelando, principalmente que é Barbarella, né? Um filme antigo que vai ganhar um remake agora estrelado por ela, e esse filme tem a personagem Barbarella, que é uma personagem sensual, e isso, claro, já deixou aí esses militantes preocupados, como o caso da Jane Fonda, Jane Fonda, que interpretou a personagem, né, lá na década de 60, fala aqui o seguinte: o Jane Fonda está preocupada com o remake de Barbarella. O remake de Barbarella está estrelado por Sydney Sweeney, ou seja, a Sydney Sweeney tilta a galera, né, cara, por ela abraçar, assim, o seu corpo como é, e ela não vê problemas em ser sensual e ter seios grandes.
E essa polêmica não para por aí. Eu vou provar pra vocês que o site Jamesons, esse sim tá mentindo, porque ele fala que a gente tá criando uma narrativa de que progressistas são chatos pra carvalho e reclamam de peitos. E isso é verdade. Eu vou mostrar pra vocês agora diversas matérias que comprovam isso. Começando aqui pelos animes, né? Quem nunca ouviu feminista reclamando de que animes têm personagens femininas com seios grandes? Aqui, ó, uma matéria do Medium. Por que as personagens femininas de anime têm seios grandes? E essa própria autora fala sobre isso abertamente, ó. Nunca gostei de anime, não odeio quem gosta, cada um na sua, mas nunca foi minha praia. Visitei uma amiga que gostava muito de anime e ela me incentivou a assistir um episódio com ela. Nas palavras de Julia Roberts, grande erro, grande, enorme. Já mencionei que anime não é pra mim? Algo que notei ao assistir foram os seios exagerados que as personagens femininas tinham. Ou seja, a mulher assistiu o anime e problematizou o tamanho dos seios das personagens femininas. E assim, a questão aqui é que os animes, eles exageram em tudo. Os físicos dos personagens masculinos também são gigantescos, os músculos dos caras e tal. E os próprios olhos também são exagerados. Então isso não é especificamente apenas sobre seios de personagens femininas, mas ela ficou muito ofendida e ela não gosta de anime por causa disso. E assim, tem muito mais exemplos, né, sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui já falando, usando essa matéria aqui do Você Sabia Anime. Essa matéria fala o seguinte, ó, jovens japoneses estão se afastando do feminismo. E aqui tem um tópico específico onde fala sobre ataques a mulheres com peitos grandes, ou ataques às mulheres de peitos grandes. Existem ataques constantes a anúncios ou qualquer outra coisa que mostra mulheres que tenham peitos grandes, mesmo que os peitos não sejam o foco do anúncio em si. E aqui tá contando a história dessa modelo, a Saya Akane, que fez um comercial, que é esse comercial aqui, que gerou reclamação de feministas, ó, falando que ela se focava muito em peitos da modelo e que isso era uma forma de discriminação. A própria modelo veio a público e criticou as feministas e falou que não era nada disso, que aquilo são os seios dela, né? E aquela é a forma que ela se veste naturalmente. Ela veio a público e falou exatamente coisas nesse sentido, exatamente como a Sydney Sweeney. Então, inclusive eu tive até um problema nesse vídeo, vamos ver se vai se sair agora diferente, porque quando eu publiquei esse vídeo antigo, né? Pra vocês terem ideia de como isso era problematizado, essa imagem que vocês estão vendo aí, de uma defensora, né, cara, dos animes, de personagens com seios grandes, ela publicou uma foto dela toda coberta, mostrando que era uma pessoa que tem seios grandes, não tem nem decote nessa imagem, e eu tive que censurar essa imagem. Se vocês assistirem esse vídeo que eu fiz aqui, vocês vão ver que eu tive que censurar essa imagem e não poder mostrar, porque o YouTube considerou ela problemática demais e o vídeo ficou desmonetizado. Então, assim, só para vocês entenderem a problemática que existe hoje sobre mulheres com peitos grandes, né? Tem outra matéria aqui do Você Sabia Anime também, recente, ó, de 2023, PD de Jigo Okuraku, não sei que anime é esse, diminui o tamanho dos seios das mulheres. Eu vou mostrar para vocês agora um estudo que foi feito de um site especialista em quadrinhos, falando aqui o seguinte, ó, estudo, o tamanho dos seios aumentou 300% em personagens femininas de quadrinhos nos últimos 70 anos. E assim, o problema é colocar isso como se fosse um absurdo, né? Porque olha que crime estão fazendo com as personagens femininas. Eu tenho certeza absoluta que se fizerem um estudo sobre a sociedade nos últimos 70 anos, vão perceber que a média de tamanho dos seios das mulheres aumentaram, né? Justamente devido aos padrões estéticos, né? Que vários procedimentos foram criados, médicos, né? De implante de silicone, entre outras coisas. Muita mulher agora maromba, né? Indo pra academia e tal. E, cara, se você pegar a média dos últimos 70 anos, eu tenho certeza absoluta de que no mundo real o seio das mulheres também aumentaram. Então, onde está o absurdo disso, né? Os caras colocaram isso como se fosse algo crime, entendeu? Então, eles não defendem que as mídias têm que representar a realidade. Então, para mim, tá no caminho correto aqui esse estudo. Mas só para vocês entenderem que eles fazem isso com uma conotação negativa, né? E o meu problema aqui não é em ter essa galera reclamando. Para mim, todo mundo tem sua opinião, pode ficar chorando. A minha crítica são as empresas, os grandes estúdios, a mídia, que levam essas críticas a sério e deixam isso, né, cara, impactar nas obras. Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de que aconteceu isso. A gente tem o exemplo aqui, atualmente, do Cowboy Bebop, né, cara, que nós tivemos uma personagem, a Faye Valentine, que tinha seios grandes no anime e que foi reduzido no live action. E botaram ali ela toda coberta, ela é uma personagem também bem mais sensual, com roupas curtas e tal. Então, faz parte na mente dessa galera que quer tirar a sensualização de personagens femininas, reduzir seios. Isso é nítido para qualquer um que queira observar, né? Eu já falei aqui também a respeito da própria Lola Bunny, né, cara, que virou uma tábua no novo desenho, né, no novo live action aí do Looney Tunes, e antigamente, no tradicional, ela tinha curvas ali de personagem feminina, tinha seios, etc. Algo normal.
algo que eu acho natural ao você representar uma personagem feminina, não vejo nenhum problema nisso, né, cara? E temos também o caso, que é o mais clássico, da Lara Croft. Só você observar aí a diminuição dos tamanhos dos seios da Lara Croft no decorrer da história, tanto nos videogames quanto no cinema, né? Daí você vai perceber o problema e a implicância, né, cara, que o establishment progressista tem hoje com seios. Atualmente, né, a gente tem um live action que foi lançado da Lara Croft, a gente vê a diferença. Antes, a primeira a interpretar a personagem foi a Angelina Jolie, que vocês estão vendo na direita, e a Alicia Vikander, né, cara, na esquerda, que foi a quem interpretou a Lara Croft atualmente. Ou seja, todo esse aspecto de tirar a sexualização, etc., passa por reduzir os seios de personagens, e essa pauta é defendida pelos progressistas. Então sim, o site Jameson está mentindo para você, e progressistas são chatos pra carvalho, e agora eles estão fingindo que não são chatos, né? Agora eles são based, são os super héteros, pode ter mulher com peitão, pode ter sexualização, pode fazer piadinha homofóbica, agora tá liberado, né? É por isso que eles merecem sim ser zoados. Eu fiz alguns memes zoando eles lá, eles estão bem tiltados com isso, né? Eu publiquei lá esse tweet aqui falando o seguinte, ó: personagens que militantes odeiam sem nenhum motivo específico, e peguei só personagens aqui, né, cara, com seios grandes, que tilta essa galera. E fiz outro meme aqui também, né, cara, só pra zoar essa galera, porque eles pegam esse meme aqui que vocês estão vendo e colocam que, conservadores com medo de algo que não existe. Eu botei aqui militantes com medo de personagens femininas com seios grandes, né? Eu escrevi: militantes até gostam de mulheres, até descobrirem que elas têm seios. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, só para explicar todo o contexto sobre essa treta com vocês. Como eu disse, isso aqui não é invenção do consagrado Mafinha, ele aumentou, mas não inventou, errou aqui apenas uma questão técnica de falar que era sobre a Madame Teia, o filme da Mulher-Aranha da Sydney Sweeney, mas era polêmica envolvendo outros personagens aí, mas que progressistas problematizam personagens femininas e seios, isso com certeza é um fato. E comentem a opinião, o que vocês acham disso tudo, vocês concordam? Vocês acham que militantes são chatos pra carvalho e problematizam e tem implicância com seios? Comentem a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.